E aí, pessoal, beleza? Eu sou o professor Maicon, vou estar com vocês aqui pelos próximos meses lecionando o componente curricular de língua portuguesa. Na aula de hoje, dia 10 de maio de 2021, teremos os elementos da comunicação. Vocês, por acaso, já se perguntaram se existem, de fato, certos elementos que estão presentes em todos os atos comunicativos? Se sim, saibam que vocês não estão sozinhos. Algum tempo atrás, para não dizer bastante tempo atrás, o linguista russo Roman Jakobson postulou a teoria da comunicação. A teoria da comunicação implica que existem 6 elementos que estão presentes em todos os atos comunicativos. Ou seja, estabeleceu comunicação, os 6 elementos estão lá. Se faltar qualquer um desses 6 elementos, não haverá comunicação. Esta é a teoria da comunicação por Roman Jakobson. Vamos estudar justamente esses 6 elementos que ele postulou. O emissor, também conhecido como locutor ou remetente, é o responsável por criar e enviar a mensagem. Pensem, quem seria o locutor, o emissor, locutor ou remetente do nosso diálogo? Neste caso, nesse exato momento, sou eu que estou aqui emitindo mensagens para vocês. Fácil, emissor. Vamos para o próximo. A mensagem é um conjunto de enunciados produzidos pela seleção e combinação de signos linguísticos realizados pelo emissor. Parece difícil esse conceito, mas pensem, é fácil. Vamos fazer aqui uma análise. O que seria o tal signos linguísticos que eu falei que complica o conceito de mensagem? É o seguinte, quando nós nos falamos, nós utilizamos de uma dupla faceta da linguagem, que é significante e significado. O significante e o significado compõem o signo linguístico. Vamos entender o signo linguístico como uma palavra, como esta ideia. O significante cão. Eu falo a palavra cão. Cão é o significante do significado, o animalzinho que a gente conhece, aquele animalzinho de estimação, o melhor amigo do homem. O melhor amigo do homem, o animal, o ser vivo, físico, é o significado do significante cão, que é a palavra. Pensem agora em outro significante. O significante dog, do inglês, que também significa aquele animalzinho, o melhor amigo do homem, também é cão. Ou chime, que no chinês, acho que eu posso ter errado um pouco a pronúncia, mas também significa o animalzinho, só muda o idioma. Então, significante, palavra que designa o significado, o ser vivo, físico, existente. Enfim, não só o ser vivo, o ser existente no universo. Por exemplo, eu falo a palavra pedra. Você automaticamente vai pensar naquela rochinha que fica no chão, que a gente, quando é criança, gosta de largar nos outros. Não é legal, não façam isso. Enfim, deu para entender o que é o signo linguístico. E a mensagem é só o arranjo de vários signos linguísticos que transmitem uma mensagem no final. E é o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um arranjo de palavras para criar a nossa mensagem. Beleza? Mensagem é suave também, né? Tranquilo. Qualquer dúvida, vocês podem estar aí pausando o vídeo e entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Acredito que todos têm meu WhatsApp. Vamos lá. Ok. Temos agora o canal. Pensem, toda mensagem circula por um meio físico. Este meio físico é chamado de canal. Observe, quando estamos falando frente a frente com uma pessoa, qual o canal? Qual o meio físico por qual a nossa mensagem passa? Ondas sonoras que a nossa garganta produz em suas cordas vocais. Exatamente, ondas sonoras. Isso é um canal. É o canal por qual veicula a nossa mensagem. Ou seja, o canal nada mais é do que o meio físico por qual circula a mensagem entre o emissor e o receptor. Vamos pensar em outro tipo de canal. Pense em uma carta. Antigamente se usava muito carta, antes de existir as redes sociais. Pense em uma carta. Você vai escrever a carta, vai enviar essa carta para o carteiro vai enviar para outra cidade, e a cidade vai pegar outro carteiro e o carteiro vai enviar para a pessoa, o destinatário final. Esta carta é o meio físico por qual circula a mensagem, especificamente o papel. Então, esse papel é o canal da mensagem.
Agora pensem no WhatsApp, troca de mensagens instantâneas pelo WhatsApp. Qual seria o meio físico? Infelizmente tenho que lhe dizer que você errou. O meio físico é byte. Como assim, professor? Byte? Byte é a linguagem dos computadores. Então, praticamente a linguagem dos computadores. Especificamente a linguagem do computador é a linguagem binária, mas a linguagem binária utiliza os bytes. Então, o meio físico por qual a mensagem circula nas redes sociais é o byte. Beleza, deu para conceituar canal. Canal é o meio físico por qual veicula a mensagem. Próximo. Código. Muito bem, galera. O código nada mais é do que o sistema convencional utilizado pelos falantes. Parece bem simples falando assim, e de fato é. Pensem, eu sou brasileiro nato, nasci no Brasil, então logicamente eu falo português. Claro que eu tenho a minha variação linguística regional, aqui do Nordeste. Eu tenho umas falas que eu arrasto mais, tem umas coisinhas, pronunciazinhas. Enfim, tem aquela questão da variedade linguística, mas não altera muito o que eu falo português. Então, quando eu me comunico com outra pessoa, essa outra pessoa, para entender o que eu falo, ela tem que saber português. Para que, de fato, haja um ato comunicativo, para que a comunicação se concretize, ela tem que saber português. Se eu falar, por exemplo, com um norte-americano dos Estados Unidos, ele não vai entender o que eu estou falando, se ele não souber a língua portuguesa. Então, para que a comunicação haja, o código tem que ser o mesmo. E quando a gente fala assim código, que é um sistema convencional utilizado pelos falantes, nós não estamos nos referindo tão somente às línguas. Pensem em outro tipo de código. Pensem, por exemplo, que eu estou dirigindo um carro. Eu chego no cruzamento e no cruzamento tem um semáforo com um sinal vermelho aceso. O que eu faço? Eu paro o carro porque eu entendi a mensagem. E qual o código lá? O código é a luz. Aquela luz vermelha é uma convenção da sociedade para explicar que o motorista do carro precisa parar obrigatoriamente. Da mesma forma seria a amarela. A amarela deixaria claro que você tem que seguir, mas com cautela. E a verde, que a sua vez pode passar tranquilamente. Olha só, neste caso aí também entra a questão da dupla faceta do signo linguístico. Qual o significante? A luz vermelha. Qual o significado? Para imediatamente. Qual o significante da luz amarela? A luz amarela. Significado? Siga com cuidado. Luz verde, significante. Significado, pode passar. Então, código é uma coisa bem suave, né? Vale lembrar, novamente, que o código não se limita às línguas. Pode se limitar a qualquer coisa, como, por exemplo, uma piscada de olhos. Se eu pisco com o meu olho esquerdo com um colega, ele vai saber automaticamente o que eu estou pensando. E ali houve, então, uma comunicação, mesmo sem palavras. Pensem, por exemplo, em Libra. Cara, Libras, a linguagem de sinais brasileiro, perdão. A linguagem de sinais brasileira. Cara, a linguagem de sinais é só sinais, são apenas sinais e expressões faciais. Mas quem sabe Libras entende com perfeição tudo que o emissor está falando. Então, o código é qualquer sistema convencional utilizado pelos falantes. Só basta que o emissor e o receptor conheçam o mesmo código. Simples isso, simples assim. Beleza? Vamos para o próximo, que já enrolei muito no código. Lembrando que qualquer dúvida pode entrar em contato aí comigo pelo WhatsApp, que eu terei um prazer imenso de te ajudar, de te explicar novamente, beleza? Vamos lá. Eu falei muito neste aqui. Este é o receptor, aquele que recebe a mensagem e é o responsável por decodificar a mensagem. Que entra aquela questão do receptor e o emissor utilizarem o mesmo sistema convencional, que é o código. Se o emissor não sabe o código, se o receptor não sabe o código que o emissor utiliza, não há uma comunicação. Ambos têm que conhecer o mesmo código. Próximo. E, por fim, não menos importante, nós temos o contexto. O contexto é o conteúdo, o assunto da mensagem. É aquilo do que o emissor e o receptor estão tratando. Se eu perguntasse para vocês qual é o contexto da nossa aula, neste exato momento vocês me diriam que é os elementos da comunicação postulados pelo linguista russo Roman Jakobson. É de fato do que nós estamos tratando, 6 elementos, é do que nós falamos nos últimos 10 minutos. Então ele é o nosso contexto. Simples e fácil. Esse contexto é suave.
Vamos lá. Agora, galera, eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e escrevam esse fluxograma aí no caderno de vocês. Na sequência, nós temos também os conceitos, que estão no próximo slide. Bom, agora eu vou pedir que vocês pausem o vídeo novamente e anotem aí os conceitos dos 6 elementos da comunicação. Feito isto, vocês irão fazer agora a atividade. Esta atividade é composta por 5 questões, todas objetivas, ou seja, são aquelas famosas questões de assinalar. Isso torna as questões fáceis? Não. Isso torna as questões perigosas. Portanto, estudem o vídeo, revisem o vídeo se necessário e depois façam a atividade, porque toda atividade que eu botar na plataforma será avaliativa, ela vale nota no final do mês. E por fim, no final do mês, teremos uma avaliação, que vale a maior quantidade de pontos da nota final. Esta atividade será corrigida na segunda-feira que vem, antes do início da próxima aula, beleza? E mais uma coisa, nós temos aulas tanto na segunda quanto na quinta. Então, quinta-feira agora tem uma nova aula que será justamente essa tratando das funções da linguagem. Bons estudos aí, galera. Valeu, falou!